Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de Lei número 080 de 2021 dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Paraty para o período de 2022 a 2025, PPA. Vereador Rodrigo Penha, hoje foi a votação do orçamento municipal para 2022. O que nós observamos aqui nas discussões na plenária é que falta a participação da comunidade dentro do orçamento. Historicamente, Paraty, de 2000 a 2005, tinha o orçamento e tinha todos os conselhos funcionando, inclusive o Conselho de Orçamento. O que houve historicamente? O que acontece de a gente não ter uma evolução na gestão pública? Então, em algum momento, Domingos, isso se perdeu ao longo dos anos, né? Esse costume que tem que voltar, é uma coisa que precisa ser retomada. Por quê? Embora nós vereadores andemos pelas comunidades, pelos bairros, e a gente traz para cá as demandas através de indicações, o Executivo precisa desse elo com as comunidades para que o orçamento venha para cá realmente sendo adequado a cada bairro. Porque às vezes a gente se coloca no orçamento uma ponte e o bairro quer uma pavimentação. Você coloca o esgoto, mas você deixa de colocar água, né? Às vezes a escola tem ali uma quantidade de alunos, a comunidade quer que amplie. A comunidade às vezes quer com prioridade uma creche, enfim. São diversas demandas. Quando o político ouve a população, o resultado melhora muito. E aí, a reativação dos conselhos, como nós temos o Conselho de Defesa dos Animais, o COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas, agora foi votado hoje em primeira e segunda votação, o novo Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que é fundamental para que precisa entrar de vez nessa questão da acessibilidade, da oportunidade a essas pessoas, enfim, uma série de demandas que a gente precisa ouvir mais a população. E a gente precisa desse feedback entre o Executivo e a comunidade e também entre a Câmara e a comunidade. A gente precisa retomar isso. Essencial para isso que as sessões da Câmara passassem ao vivo. Essa é uma briga nossa de longo tempo, para que as pessoas possam ver e assistir o nosso trabalho e assim participar mais ativamente. Vereadora Flora Salles, hoje foi a discussão e a votação do orçamento municipal. E lembrando que Paraty, de 2000 a 2005, mais ou menos, eles tinham todos os conselhos funcionando, inclusive o Conselho de Orçamento e o Orçamento Participativo. O que houve? A gente andou para trás? Onde é que está esse gargalo? Olha, esse gargalo aí é decorrente de uma série de coisas, inclusive a nível federal, estadual. O enfraquecimento das instituições populares, da participação, eu acho que traz esse reflexo. Os conselhos, eles dão trabalho para o Executivo, para quem participa deles. Não é um trabalho remunerado, mas é de grande importância. E eles têm que ser mais reverenciados. Eles têm que ser mais valorizados enquanto conselhos. Acredito também que a política tem que se aproximar um pouco mais, como já teve antigamente. As sessões da Câmara podem ser e devem ser ao vivo. Acredito que isso também vai aproximar as pessoas comuns do que a gente chama da boa política, que é o que a gente tenta o tempo todo fazer. Acredito que na questão dos orçamentos, as subvenções também, os organismos que recebem subvenção, eles preenchem uma lacuna que o Executivo e as secretarias não conseguem, principalmente nas questões sociais, nas questões de enfrentamento, por exemplo, da evasão escolar, como é o caso a questão de um esporte específico, a questão de uma cultura, de uma digitalização de documentos, porque essas instituições são muito importantes. Então, acredito que para o próximo orçamento a gente vai incidir para que o governo gaste todo o possível, o que ele pode, em subvenções com essas entidades que prestam esse serviço tão bom. E acredito no orçamento participativo. Eu acho que a gente tem que voltar a ter, por exemplo, um conselho de orçamento, que eu acho que já existiu. A gente está no início da nossa carreira política, apesar de sermos sempre militantes, somos de um pensamento bastante progressista, humanista, já fizemos parte de conselho, várias vezes, inclusive, e ainda acredito muito na participação popular aí. Mais especificamente sobre um projeto da Agenda 21, que é o projeto Não Jogue Seu Óleo pelo Ralo,
que já tem 12 anos e com muita dificuldade, tenta se manter e hoje não se atende às leis municipais nem estaduais, né? E com essa queda da coleta do óleo, esse projeto pode ser encerrado. E ele traz recursos para o orçamento municipal. E fazendo uma leitura, mesmo já teve um convênio que não foi cumprido, esse agora tem um novo termo de parceria, só que você não vê no orçamento. Mas isso vocês também destacaram que muita coisa vocês não conseguem ver no orçamento. Ele deve estar no guarda-chuva, ou de saneamento, ou de meio ambiente, ou de alguma coisa que está lá nos programas de sustentabilidade. Então, o que a gente quer para o ano que vem é afinar e entender aonde, por exemplo, um programa como esse, ele recebe de subsídio, ou de apoio financeiro, ou de receita, para que ele aconteça, porque as coisas para acontecer, eles têm que ter um suporte financeiro. Então, é importante eles serem traduzidos de uma maneira mais clara nessas leis de diretrizes, na lei orçamentária, e que o ano que vem nós vamos estar juntos de novo. Obrigado, Flora. Lucas Cordeiro, você é um jovem que está entrando na política com todo esse gás. O que na tua percepção, como é que tu enxerga o orçamento municipal? Então, hoje a gente teve a oportunidade de votar a primeira vez, para quem está no primeiro mandato. Eu acho que o ano foi um ano de muitas experiências e muita novidade para a gente. Então, aquilo que a gente pôde estudar, se planejar, eu e alguns colegas tivemos a oportunidade de fazer diversos cursos, até para que a gente possa fazer aí um mandato de vereador com mais qualidade. Então, essa votação hoje do orçamento para a gente foi muito importante, realmente pelo aprendizado. Dei uma fala na Câmara de que no próximo ano o meu desejo é que a Câmara, através dos seus vereadores, possa participar mais de perto, desde o planejamento, do início da construção das leis de orçamento, para a gente entender um pouco e levar um pouco também da demanda e da voz do povo para dentro desse planejamento, dentro da criação dos projetos de lei. É muito importante, eu sou um entusiasta da participação popular na concepção e na organização das políticas públicas do município. Então, aquilo que eu puder, através do meu mandato, junto com os colegas, uma oportunidade que eu tenho tido de ser vereador numa Câmara de Vereadores, que na minha opinião é a melhor da história da nossa cidade, acredito que a gente pode junto pensar em possibilidades para que a gente aos poucos, no ano que vem, ainda mais fortalecidos e mais maduros como mandato, possamos aí trazer a população mais para perto. E eu convido a população também para se empoderar disso, entender que é muito importante essa participação, acompanhar as ações da Câmara dos Vereadores e do Poder Executivo também. Somos defensores de uma Câmara que suas sessões sejam transmitidas online ou pelas redes sociais, ou quem sabe voltar a ter pelo menos na rádio, porque é fundamental que a população de Paraty acompanhe as ações e as atividades do seu vereador e que o vereador tenha esse papel sim de fazer a ponte entre o Executivo e o Legislativo. Sobre o projeto da Agenda 21, que é uma grande campanha de educação ambiental, não jogue seu óleo pelo ralo, que inclusive o seu pai, quando vereador, foi autor dessa lei, né, do projeto de educação ambiental. A gente não consegue ver ele no orçamento municipal. E mesmo tendo, quer dizer, um termo de cooperação técnica e que traz recursos para o município em torno de quase R$500 mil por ano, né? E hoje, além de não atender às leis municipais, a gente não tem os recursos para continuar com esse projeto da agenda. Qual a tua percepção sobre isso? Então, uma coisa que eu percebi nas leis de orçamento é que elas não vêm muito detalhadas. E isso é algo que a gente, no próximo ano, deveria exigir do Executivo, que a partir do momento que apresentem para a gente as divisões por secretarias dos seus orçamentos, que esteja ali bem detalhado para a gente dentro do guarda-chuva que existe cada programa, explicando e com certeza a inclusão deste programa e de outros muito importantes para o município. Mas eu acho que é fundamental de fato que quando a gente olha para as leis de orçamento, a gente entenda aquilo que está escrito, principalmente os seus detalhes, para que a gente saiba o que a gente pode cobrar também no ano que vem, né? Então isso cai naquela questão que o vereador Lulu falou, de que acaba, quer dizer, sendo uma peça um tanto quanto de ficção, porque acaba o Executivo mudando grande parte do orçamento, é isso? Então, eu acho que o que acontece o Poder Executivo tem toda a preocupação dentro das suas secretarias de organizar, é o que a gente vê, secretários sérios, planejamento sério, que vem, faz e organiza, mas na hora de nos apresentar, creio que a gente tem um pouco de dificuldade de ver os detalhes. E uma coisa que a gente vai exigir a partir do próximo ano é que realmente seja mais detalhado esses programas, esses projetos,
que não sejam tão genéricos na hora da construção do projeto de lei, que a gente sabe que existem muitos programas importantes, projetos que serão colocados em prática no que vem, mas a gente gostaria de saber para a gente ir acompanhando dentro do projeto e do PPA, LOA e LDO. A Câmara de Vereadores de Paraty tem uma lei autorizativa que cria o orçamento participativo, né? Por que essa lei ela deixou de existir, já que se praticou por muito tempo o orçamento participativo? Então, eu reforço um pouco a fala da vereadora professora Flora, quando diz que, infelizmente, há um movimento quase que nacional para deslegitimar todas as instituições, tirar, assim, a seriedade e a participação, praticamente afastar as decisões da população, isso a nível nacional. E acredito que a gente, com pessoas competentes no município de Paraty, com desejo de fazer políticas públicas de qualidade, pode lutar para que isso seja uma realidade, para que a gente tenha realmente, de fato, uma participação popular nessas construções, porque política pública de qualidade se constrói junto com a população. Obrigado, vereador.